A paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa, ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus, aqui em Mossoró. Ele é apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no seu canal 38. Nós vamos, no programa de hoje, nós vamos falar sobre o assunto, o tema, buscando a excelência na intimidade conjugal. É um assunto que nós iremos discorrer sobre ele, falando exatamente sobre a sexualidade do casal. Inclusive, nós faremos isso em 3 ou 4 programas seguidos, que você deve exatamente aproveitar para não perder a sequência do assunto, porque nós vamos falar sobre a sexualidade do casal. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o seu programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. O programa de hoje nós vamos falar sobre o assunto a intimidade do casal, a sexualidade do casal. Buscando excelência ou a excelência na intimidade conjugal. Nós sabemos que é muito importante nós buscarmos o melhor em todas as áreas da nossa vida relacional. E na intimidade do casal é uma área muito minada, vamos dizer assim, pelos problemas que acontecem em torno desse assunto, né? E muitos relacionamentos, muitos casamentos, eles têm se acabado exatamente na cama. Essa é uma realidade. Então, buscando a excelência na intimidade conjugal, ou seja, procurar melhor, buscar melhor para ter uma vida sexual bem ajustada, bem equilibrada. Isso é fundamental no casamento. Eu costumo dizer que o sexo no casamento, ele é o termômetro, vamos dizer assim, que mede o grau de harmonia conjugal no relacionamento do casal. O sexo, ele é um termômetro que mede exatamente o grau de harmonia, diz como é que está o seu relacionamento dentro desse casamento em todas as demais áreas, né? Porque quando o casal ele é desajustado na cama, né, dificilmente ele consegue se ajustar nas outras áreas, nos outros relacionamentos, que quer seja no trabalho, quer seja nas outras atividades, né? Porém, quando ele busca a excelência, melhorar a sua vida íntima, sexual, então ele consegue harmonizar as demais áreas do seu casamento. Partindo do princípio de que o homem, ele vamos dizer assim, ele é o fundamento da família humana, ele é a base, né, da família humana, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, e versículo de número 7, diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, né? E depois de haver formado o homem, né, da argila, né, do pó da terra, o Senhor Deus, a Trindade Santa, né, soprou em suas narinas o fôlego de vida
E o homem passou então a ser alma vivente, né? Deus criou o homem. No princípio da criação, né? Deus fez esse ser, o ser humano, o homem, ser masculino, né? E feito o homem, alma vivente, Deus construiu um jardim e colocou o homem naquele jardim para exatamente administrar aquele jardim que Deus havia criado. Ali existia animais, árvores bonitas, coisas, animais, né? E que o homem, ele se relacionava exatamente com aqueles animais, cuidava. Diz a Bíblia que o homem, ele deu exatamente nome a todos os seres animais criados que ali havia no Jardim do Éden, né? Mas viu Deus a necessidade, né, de que o homem precisava de alguém, de uma companheira que fosse igual a ele, semelhante a ele, né, que pensasse como ele, que tivesse sentimentos como ele, que fosse diferente dos animais, né? E então Deus, vendo essa preocupação de que não era bom que o homem ele estivesse só, né? Então Deus viu a necessidade de fazer uma companheira, né, para o homem que ele havia criado. Não como alguém que fosse subordinado, né, e nem muito menos para que ele humilhasse aquela pessoa que Deus havia criado, que Deus havia formado, né, mas como uma sócia igualitária, para estar exatamente ao lado dele, né? Então foi assim que Deus procedeu. Diz que Deus fez o homem do pó da terra, né? Porém a mulher, Deus fez diferente, ela saiu do homem, né? Do próprio homem, ao invés de sair da terra, é porque Deus a criara exatamente para descansar no homem, ou então para depender do homem. Ela fora criada, a mulher, para ter o homem como seu apoio, né? Isso é fundamental. Quer dizer que o homem, ele precisa dar apoio à sua esposa, ele precisa estar ao lado dela, dando-lhe força, coragem, disposição, porque ela depende do homem nesse aspecto emocional, emotivo, né? Então o que Deus fez? O Senhor Deus, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 21 até o 22, está escrito que o Senhor Deus, ele fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Deus era fantástico, Deus faz coisas maravilhosas, né? E fechando o lugar com carne, e com esta costela que havia tirado do homem, aí o Senhor Deus fez exatamente uma mulher, né? E a levou até o homem. Que coisa fantástica, maravilhosa que Deus fez, né? Muito bem. Quando Deus, ele terminou de fazer a sua obra-prima, a mulher, né? Então, Deus, ele levou esta mulher ao homem, né? E quando a colocou diante dele, assim como que na expressão de intimidade, diz que ele tocou nela, ele apalpou, né? E a expressão dele foi esta é osso de meus ossos e carne da minha carne. O homem, diante da maravilha que Deus havia criado, que Deus havia trazido para lhe apresentar, para ser sua esposa, companheira íntima, então ele se expressava agora naquele cântico, dizendo que agora ela é osso de meus ossos
é carne da minha carne. Isso sugere exatamente intimidade, unidade e dependência mútua. E é isso que o relacionamento do casal, a intimidade do casal, ele gera, ele cria, né? Deus uniu o casal, né? Para que esse casal eles tivessem intimidade, eles vivessem em unidade, eles procurassem viver dependendo um do outro. Isso é o que Deus fez exatamente para o bem-estar do homem. Muito bem. Existem algumas razões por que Deus criou o sexo. Você pode perguntar, mas por que Deus criou o sexo? Para que Deus criou o sexo? Existem 3 razões que nós poderíamos citar. A razão por que Deus criou o sexo. A primeira dela, Deus criou para procriar a raça humana. Essa foi uma das razões por que Deus criou o sexo. Porque só há um jeito de ser fecundos e multiplicar-se em número. É exatamente através da prática do sexo saudável no pacto do casamento. Quando Deus uniu o casal lá no Jardim do Éden, né? Através do laço sagrado do matrimônio, ele disse: vocês cresçam, vocês multipliquem, né? Então, esse crescer e multiplicar, essa procriação, foi um dos objetivos porque Deus criou o sexo. A segunda razão por que Deus criou o sexo foi exatamente para selar um pacto de sangue entre 2 seres humanos. Porque o casamento era um pacto. Lá em Gênesis 2:24 diz a Bíblia assim: e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, as relações sexuais constituem o fato de lhe fazer uma só carne. Através do ato sexual, você passa a se tornar, a ser uma só carne com a outra pessoa. E esse termo refere-se a uma relação carnal, física, ou a um pacto sexual. Então, a outra razão exatamente que Deus fez para exatamente criar o sexo é para selar um pacto de sangue entre 2 seres humanos. E diz que todo pacto ele tem derramamento de sangue. E você sabia que na vagina da mulher tem uma membrana chamada ímen, né? E que esse ímen ele não tem nenhuma outra função senão que durante o ato sexual, né, ele se rompe. E quando ele se rompe, exatamente acontece o sangramento, o pacto de sangue. Aí quando os 2 se tornam uma só carne. E a terceira razão por que Deus criou o sexo foi exatamente para permitir que o sexo pudesse ser desfrutado pelo casal, marido e mulher. Ou seja, o relacionamento físico ele é um presente de Deus e deve ser usufruído pelo casal, sem medo de ser feliz. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24 e 5, diz que quando o homem ele casava, o homem recentemente casado, né, durante um ano ele tinha que ficar livre. Ele não ia para a guerra, não ia para o trabalho, ele ficaria um ano livre, exatamente para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem ele se casou. Está lá escrito no livro do Antigo Testamento, Deuteronômio 24 e 5. Então, outra razão importante do sexo, do casamento, porque Deus criou o sexo, foi para permitir que o sexo pudesse ser desfrutado pelo casal. Isso é fundamental para o casal. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar.
Ok, nós estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre a sexualidade do casal, buscando a excelência na intimidade do casal. Nós já falamos sobre, entre outros assuntos, nós falamos exatamente sobre as razões por que Deus criou o sexo, né? Bem, a partir do momento que duas pessoas se tocam e se sentem, vamos dizer assim, atraídas sexualmente, há um impulso para que se toquem cada vez mais, para que fiquem mais íntimas e aprofundem os toques. A intimidade, quanto mais vocês se tocam, quanto mais vocês se unem, aquilo que eu falei, osso de meus ossos, carne da minha carne, significa intimidade, dependência. Então, quanto mais o casal vive se tocando, se beijando, se abraçando, se expressando de uma maneira amorosa, com atos, gesticulando, atos afetivos, mais essa intimidade aumenta. O que nós podemos dizer é que o sexo como Deus planejou, veja bem, o sexo como Deus planejou, ele é bom, o sexo ele é empolgante, o sexo ele é inebriante, forte, o sexo é vivo, ele é unificador, ele une mais o casal. O sexo, nós podemos dizer que ele proporciona a união do casal, ele proporciona a intimidade, aquilo que eu falei é o termômetro, ele proporciona o conforto, o prazer, divertimento, criação da vida, porque o sexo, ele gera vida e proteção da tentação sexual, do adultério. Então, por isso que o sexo como Deus criou, como Deus idealizou, ele é bonito, ele é maravilhoso e nós devemos desfrutar sem medo de ser feliz, porque foi Deus que fez e é coisa maravilhosa. Outra coisa importante é que o sexo, ele é santo, porque o Deus que criou o sexo também é santo. Lá em Hebreus, no capítulo 11, aliás, no capítulo 13, versículo 4, falando acerca do relacionamento do casal, diz assim a palavra de Deus, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O leito, a cama, o sexo deve ser sem mácula, sem mancha, deve ser puro, santo. Foi Deus quem formou o corpo humano, foi Deus quem determinou as áreas erógenas, foi Deus que designou o sexo como uma dádiva para o matrimônio. Eu digo que o sexo é a coroa do casamento. Lá em Provérbios, no capítulo 5, versículo 19, o sábio, ele dizia nas suas expressões românticas, ele dizia, embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque este é o amor romântico que Deus planejou para o casal, para você, marido e mulher, sem mácula, não pecaminoso, nem sujo. Esse é um lugar de honra no matrimônio. O quarto do casal é exatamente o santo dos santos, o lugar onde o casal se encontra a sós para celebrar o seu amor mútuo. Casal, ele deve ter intimidade. O que acontece dentro das quatro paredes do quarto deve ficar na intimidade do casal.
porque ali Deus está presente. Deus se faz presente nesse ato. Isso é fundamental para que nós entendamos isto, porque o sexo, ele é santo. E nós necessitamos de que Deus, ele se faça presente naquele momento em que nós estamos desfrutando da nossa sexualidade, da intimidade que Deus reservou para nós. Quem faz a opção pelo exercício da vida sexual, quem faz a opção pelo exercício da vida sexual, precisa se casar. Por quê? Pois só dentro do casamento o sexo é lícito e pode ser praticado com a bênção de Deus. Sexo fora do casamento é sexo sem a bênção de Deus. O relacionamento que nós temos com Deus, eu diria que é a cola que une o casal. O relacionamento que nós temos com Deus. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais a nossa vida é uma vida de comunhão com Deus, mais a nossa intimidade aumenta. E esta relação sexual do casal não deve ser só a nível, vamos dizer assim, horizontal, não, só a nível carnal, não. Ela deve ser também e principalmente no nível vertical, ou seja, onde ali está o tripé: Deus, marido e mulher. É onde forma aquele cordão que diz a Bíblia lá em Eclesiastes 4:12. É o cordão de 3 dobras que não se quebra com facilidade. E isso acontece quando Deus está presente na nossa intimidade, na nossa relação íntima. Quando nós entrarmos no quarto, fecharmos as portas, convida o Espírito Santo para estar com você, porque tem pessoas que dizem: não, quando eu entro para fazer sexo, eu tenho vergonha, Deus fica fora. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Deus se agrada, porque a relação sexual do casal, ela tem uma aproximação, porque essa intimidade que você está tendo com seu esposo, com a sua esposa, esta união tão grande, aquele momento tão íntimo, é a mesma intimidade que Deus gostaria que você tivesse com Ele. Por isso que é fundamental essa relação com Deus, porque o sexo é santo, porque foi Deus que fez. Muito bem, então é aquilo que nós falamos. Nós casamos no cartório, né? Perante lá o juiz, né? Para cumprir a lei, né? Casamos na igreja, para exatamente na igreja recebermos as bênçãos do ministro de Deus sobre o nosso casamento, né? E casamos na cama, através do ato sexual. E isto é exatamente o que nós chamamos a consumação do casamento. Quando exatamente acontece esse casamento na cama. O cartório, tudo muito perfeito, assina-se os papéis, os registros de casamento. Na igreja, recebe a oração do pastor, do ministro de Deus para a sua vida, para que seja uma vida abençoada. E na cama, então, nós casamos através do ato sexual. E é aí, exatamente, onde existe a consumação do casamento.
buscar a intimidade, buscar a excelência na vida sexual do casal, nós diríamos que é você viajar no mundo da intimidade. Para você buscar exatamente viver uma vida excelente na área sexual, você precisa viajar no mundo da intimidade. O que é isso? Como vamos precisar? Ou seja, o que nós vamos precisar para viajar no mundo da intimidade? Nós precisamos, aquilo que eu falei, ossos de meus ossos, carne da minha carne. Isso significa intimidade, dependência. Então nós precisamos levar conosco nesta viagem, neste relacionamento, para que ele seja excelente. Eu preciso sempre dispor de amor, de carinho, de atenção, de comunicação. São coisas que nós sabemos, falamos todos os dias em nosso programa. Do romantismo, precisamos da renúncia nesta área da comunicação, porque existem pessoas que se comunicam em todas as áreas, conversa todos os assuntos, mas na área sexual não se falam. Muitas vezes a esposa não gosta de certa atitude que o marido pratica e não consegue falar, e vice-versa. Então é na área íntima do casal, para ter uma vida excelente, íntima, nós precisamos falar, conversar, dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, como é que eu gosto. Precisamos ter compromisso para ter uma vida excelente sexualmente. Precisamos de paciência, precisamos ser solidários, acima de tudo respeito. E por final, e finalmente ser fiel. A fidelidade é o marco da excelência da intimidade do casal. Precisamos, para ter uma sexualidade sadia, abençoada, precisamos honrar, respeitar e sermos fiéis. O companheirismo é indispensável. Portanto, querido telespectador, nós vamos continuar no próximo programa esse mesmo assunto, mas nós vamos fazer uma oração por você, encerrando o programa de hoje. E tenho certeza que você pode pedir a Deus para que Deus lhe dê graça, lhe ajude nesta área. É uma área onde existem muitos desajustes. Os casais nos procuram com inúmeros problemas na área sexual. E muitas vezes, por falta de orientação, por falta de alguém que lhes traga da leitura de um bom livro. Então, nós vamos orar por você, para que Deus te abençoe e lhe conceda graça, que você possa ter uma vida sexual excelente. E no próximo programa, nós iremos continuar com este mesmo assunto, buscando a excelência na intimidade do casal. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade, Papai. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Oh, glória. Eterno Deus e Pai, quero te pedir uma bênção especial, Papai, pela vida dessas pessoas, Senhor, desses casais, Senhor, que nos assistem, Pai, através do canal 38. Papai, eu não sei a vida relacional deles como estão, Papai. Sabemos, ó Deus, que o inimigo tem procurado, Senhor,
desestruturar muitas famílias, muitos casais. E muitos casamentos, pai, se acabaram na cama, por desajuste, na área íntima do casal. Meu Deus, abençoa teu povo, abençoa essas famílias, esses casais, que eles possam se ajustar, papai, se entenderem e ter uma vida sexual íntima excelente, para a glória e exaltação do teu nome e o bem-estar de suas vidas. Pai de amor, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Deus da família.